Fundo de fundos BCFF11. O fundo está BTG Pactual. Será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra desse ativo, simplesmente compartilho aqui com vocês estudos e análises que eu faço sobre fundos imobiliários. Vamos considerar primeiramente os pontos principais do seu último relatório gerencial. Depois aqui no site Status Invest vamos ver alguns indicadores. Vindo aqui no seu relatório gerencial, inicialmente aqui podemos ver qual é o objetivo desse fundo e as principais características dele. O gestor diz o seguinte: o FII BTG Pactual Fundo de Fundos Imobiliários tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, bem como certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, letras hipotecárias, as LH, e as letras de crédito imobiliário, as LCIs. Então, o BCFF11 é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, que é seu carro-chefe, investe também em CRIs, investe também na renda fixa, nos ativos LH ou se não nos LCIs. Ele é um fundo que já faz aqui 12 anos de existência, né? Começou aqui em janeiro de 2010. Ele é administrado e custodiado pelo PTG Pactual Serviços Financeiros e é gerido pelo PTG Pactual Gestora de Recursos. Atualmente, ele cobra aqui duas taxas, que é a taxa de gestão, que corresponde a 1,10% ao ano sobre o seu PL, e também tem a taxa de administração, que corresponde a 0,15% ao ano sobre o seu PL. Então, no total de taxas aqui, ele tem um valor de 1,25%. Ele não cobra taxa de performance, ele já fez aqui a quantidade de 10 emissões e atualmente ele tem aqui distribuído um pouco mais de 25 milhões de cotas. E ele é negociado pelo código BCFF11. Nessa parte aqui nós podemos ver os destaques financeiros. Eu não vou citar todos aqui, porque como esse relatório gerencial é com respeito ao mês de outubro, então de outubro até hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, 3/12, já mudou muita coisa. Como por exemplo aqui, ó, o valor de mercado, na época que esse relatório foi feito, ele estava de R$ 69,59. Na sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, o BCFF11 fechou aqui valendo R$ 68. Então é notável aí que a gente vê diferenças nesses valores. Com respeito a esses valores aqui, eu vou deixar para considerar justamente aqui no site, que ele é atualização diária, vai ficar melhor para que nós possamos ter assim informações mais corretas. Mas aqui tem algumas informações muito úteis, como por exemplo, a quantidade de fundos imobiliários que atualmente ele investe. No total aqui são 52 fundos imobiliários. Ele também investe aqui em 16 CRIs. Já nessa parte aqui nós podemos ver o seu demonstrativo de resultados. Tirando como referência aqui o mês de outubro de 2022, ele teve uma receita total, no caso uma receita bruta, de R$ 16.348.000. Desse valor aqui, somente dos seus rendimentos dos fundos imobiliários, no caso os proventos que ele recebeu dos fundos imobiliários que ele investe, foi o total de R$ 13.167.000. Se compararmos com os meses anteriores, podemos ver que esse é o menor valor que ele recebeu durante esses 6 meses aqui comparativos. Ele recebeu aqui também como receita de ganho de capital o valor de R$ 700.000. Também ele recebeu aqui um pouco mais de 1 milhão de receita da sua renda fixa, no caso provavelmente aqui as LH e as LCIs que ele investe. E ele recebeu aqui também dos seus CRIs o valor nesse mês de outubro de R$ 2.179.000. Então, sua receita bruta aqui total, somando tudo isso daqui, foi de R$ 16.348.000. Ele teve aqui como despesa do fundo R$ 2.238.000. Também ele teve aqui uma reserva de contingência de R$ 684.000. Então, descontando esses valores aqui, de maneira líquida, ele teve uma receita de R$ 3.425.000.
Olhando aqui seu histórico de distribuição dos últimos 12 meses, podemos ver que já faz 4 meses aqui, desde agosto até novembro de 2022, que ele tem pagado aqui 56 centavos. Se compararmos com dezembro de 2021, na onde ele pagou 47 centavos, ele teve assim uma evolução de 9 centavos até esse mês de novembro de 2022. Já nessa parte aqui nós podemos ver os top 20 fundos imobiliários que atualmente ele investe. Como nós vimos lá em cima, o total que ele investe são 52 fundos imobiliários. Porém, aqui ele só colocou os seus 20 principais fundos imobiliários que atualmente ele investe. E somente esses 20 fundos aqui correspondem a 73% de toda a alocação do BC-FF11 em fundos imobiliários. Se destaca aqui os 3 primeiros fundos, que é o REP 11, que ele tem assim 8,6%, o EZTB, na onde ele tem 8,4%, e o IRIM, na onde ele tem 7,9%. Confesso que esses 2 primeiros fundos aqui eu não conheço eles. O IRIM eu já conheço, né? Ele é um fundo de recebíveis imobiliários. Mas aqui podemos ver outros fundos bastante conhecidos, como o KNIP11, que é um fundo bastante conhecido, o IRTM11, que é um fundo também bastante conhecido, o BRCR11, também muito conhecido, o MCCI, o CPTS também, o MXRF11. Então, apesar desses 2 fundos aqui não serem tão conhecidos, temos aqui fundos grandes que ele atualmente investe. Com respeito ao segmento de atuação dos fundos imobiliários que ele investe, 53% de todos os fundos que ele investe atualmente são do segmento de CRIs, no caso, fundos imobiliários de papel. Tem aqui também 24% em fundos imobiliários de comércio, tem 8% em fundos imobiliários de logística, 6% em fundos imobiliários de shopping. Ele tem aqui 6% em caixa. Eu acho que ele tem aqui um valor ainda muito alto em caixa, né? Tá deixando de investir um valor realmente considerável. E tem aqui 2% em outros tipos de ativo. De modo geral, a sua carteira é composta pelo seguinte: 83,9% são somente de fundos imobiliários. Ele tem aqui na renda fixa 6% investido, em CRIs 10,1% e outros 0,1%. Vindo aqui agora no site Estados Invest, podemos ver que o BC-FF11 fechou sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, valendo aqui R$ 68. Só nesse dia ele subiu 1,43%. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 63,20 e os R$ 77,16. Ele está com dividendo yield acumulado aqui de 9,68%. E nos últimos 12 meses, ele já distribuiu aqui R$ 6,58. Graficamente olhando aqui, pelo menos os últimos 5 anos, podemos ver que o BC-FF11 ele está numa região aqui próximo às suas mínimas históricas, né? Com respeito ao seu valor patrimonial por cota, no caso, que seria seu preço justo, era R$ 77,93. Como vimos lá em cima, ele fechou valendo R$ 68. E esse desconto é de 13%, assim como diz aqui, assim como nos mostra o indicador P sobre VP, que está de 0,87. Então, BC-FF11 no momento está com 13% de desconto. Isso quer dizer que seu patrimônio é de R$ 1.962 bilhões, porém o mercado já está disposto a pagar nele R$ 1.712 bilhões. Atualmente, ele conta aqui com um pouco mais de 310 mil cotistas, tem um pouco mais aqui de 25 milhões de cotas distribuídas. Ele tem participação aqui no índice INFIX de 1,55%. Aqui ainda no site Estados Invest, se vocês tiverem interesse, depois vocês podem ver aqui todos os 52 fundos que o BC-FF11 ele investe. Ele mostra aqui qual é o segmento, o valor investido, a quantidade de cotas e a porcentagem que corresponde ao seu patrimônio líquido. Vocês podem ver um por um desses 52 fundos que o BC-FF11 atualmente ele tem investido. Aqui também ele mostra a relação para o segmento de fundo imobiliário. No caso, 51,09% de todo o patrimônio dele investido em fundos imobiliários estão alocados em fundos imobiliários do segmento de papel. Tem aqui também 11,68% no segmento de
lajes corporativas, 11,54 indefinido, logístico 11,16 e shopping 8,82. Os demais aqui ele tem pequenas porcentagens investidas. E aqui por fim a gente pode ver alguns CRIs, como eu mencionei lá no relatório gerencial, que ele também investe, né? Nós podemos ver aqui quem é a tomadora desses CRIs, o dia de emissão do CRI, a quantidade e o valor que ele tem investido em cada um desses CRIs. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, uma análise breve aí desse fundo imobiliário no crescimento do canal. Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.